Torturadíssimo, numa das sessões, Manuel da Piedade chegou a padecer ininterruptamente durante 1 hora, em que esteve chamando por Jesus e que queria morrer pela fé de Cristo. Sua sentença omitiu o tormento, dizendo apenas que o réu quisera confessar. O potro era modalidade de tortura e que o réu, deitado sobre uma prancha, tinha os 4 membros atados em 2 pontos, coxas e pernas, braços e antebraços. Indo a tormento, em 31/5/1756, Mateus Pereira Machado foi amarrado apenas em 6 partes por ter moléstia em um braço. Gritou muito, clamando que as chagas de Cristo lhe valessem, e juntamente a coroa do senhor rei Dom José. Pediu misericórdia por 3 vezes, dizendo que ia acabar de confessar. Como não dissesse nada de novo, continuou-se o tormento, até que os componentes da mesa se achassem satisfeitos e o devolvessem ao seu cárcere. Após 3 sessões de tortura, o sapateiro baiano José Fernandes, que furtara partículas consagradas da hóstia, por volta de 1760, foi poupado pelo médico. Disse este que o dito réu não estava em termos de mais tormento, de que foi logo tirado, no qual se gastariam destes 12 minutos, e chamou muitas vezes por Nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima que lhe valessem. Tudo indica que entre 1592 e 1595 se realizaram cerca de 10 autos de fé na Bahia e em Pernambuco. Deveriam ser modestos e acanhados em relação aos metropolitanos. Maria Gonçalves, a Arde-lhe o Rabo, foi uma das feiticeiras brasileiras que saíram em autos de fé locais. O de 1593, em Pernambuco, quando se recomendou que não fosse aceitada publicamente por motivo de doença. Mas a partir de 1595, todos os condenados da colônia sairiam nos autos metropolitanos. Dos nossos feiticeiros não se tem conhecimento de relaxados, apenas de se terem enviado bruxos portugueses à fogueira. Relaxado é um eufemismo da época. Mas eram açoitados, alguns até que o sangue escorresse abundantemente, e passeavam sua desgraça e humilhação pelas ruas de Lisboa, ante os olhos do rei, dos príncipes de sangue, do inquisidor-geral, dos algozes que os tinham inquirido durante meses e de todo o povo. Suas culpas e segredos eram desvendados, lidos publicamente. José Francisco Pereira, por exemplo, teve sua sentença lida na íntegra, com as descrições dos coitos demoníacos e dos sabás em Val de Cavalinhos. Saiu encarochado, abjurou em forma, viu-se obrigado a cumprir 5 anos de galés. Manuel da Piedade, José Fernandes e José Martins foram outros que tiveram açoites citra sanguinis effusionem. O primeiro tendo sido condenado ainda a envergar para sempre o hábito penitencial. Depois vinha o degredo. 5 anos para Angola, no caso de José Fernandes, o mesmo para Castro Marim, no caso de Mateus Pereira, e outro tanto para Miranda. Esta a pena de José Martins. 5 anos de galés para Manuel da Piedade. 6 anos ainda para Miranda, a fim de punir a relapsa Antônia Maria. Após o que, estavam livres para voltar à vida normal. Até a morte carregariam a pecha de antigos réus do Santo Ofício. A pecha? Muitos usariam sambenitos. O que teria acontecido com os colonos luso-brasileiros, que após anos de cativeiro e de pavor, se viam livres em terra estranha? Dos feiticeiros, sabe-se muito pouco. Um réu ilustre, Bento Teixeira,
saíra em auto de fé no ano de 1599, condenado à prisão perpétua. Obteve permissão para viver em liberdade. Durou apenas um ano. Fulminado por doenças nos pulmões que o fez morrer botando sangue pela boca. Antônio Serrão de Castro, boticário e poeta, foi absolvido em 1682, após 2 anos de cárcere. Quase cego, precisou tirar esmola, embora contasse vetusta idade, a fim de sustentar-se a 2 filhos que saíram dementes e a uma segunda irmã viúva. A primeira velhinha morrera na prisão em decorrência de castigos. Atendo-se unicamente à realidade fria dos números, muitos estudiosos do passado e do presente afirmaram que afinal a Inquisição matou pouco e que os tribunais laicos que julgaram a feitiçaria foram mais cruéis e devastadores. Fortunato de Almeida chegou a justificar a atividade inquisitorial com formulação que é a verdadeira pérola do pensamento reacionário. O número das vítimas seria muito maior se a Inquisição não tivesse livrado o país do horror das guerras religiosas, que fizeram derramar ondas de sangue nos países onde penetrou a reforma protestante. Sônia Siqueira adotou posição análoga, salientando o que considera como obra meritória do Santo Ofício. A porcentagem diminuta de mortos em relação ao número de reconciliados reafirma as boas intenções do Santo Ofício em purificar realmente a fé, reavendo os crentes que dela se afastavam. Os fiéis, eventualmente recuperados pela Inquisição destruidora de vidas e de vontades, seriam homens alquebrados, no sentido mais amplo do termo, amedrontados, hipocritamente convencidos da verdade que o tribunal proclamava. Contemporâneos dos horrores inquisitoriais levantaram protestos contra o seu funcionamento e sua existência. No início deste século, Antônio Sérgio faria um balanço da devastação que provocara sobre a sociedade portuguesa, entravando no plano da cultura o desabrochar de um pensamento crítico. Os efeitos letais da Inquisição não são mensuráveis nem traduzíveis em números. No que diz respeito mais especificamente à repressão da feitiçaria, o Tribunal do Santo Ofício corporificou o embate entre universos culturais distintos, no qual o personificado por aquela corte levava melhor e era momentaneamente incorporado pelo réu. No processo inquisitorial, a figura da bruxa, tal como se apresentava no universo simbólico dos inquisidores, era absorvida de modo passageiro pelos acusados, ou superposta às crenças que estes abraçavam. A tradição popular portuguesa não conhecia o sabá, e, no entanto, faziam-se confissões de comparecimento a assembleias demoníacas. Atenta e sempre disposta a transformar práticas individuais em coletivas, a Inquisição procurava nestas justificar o seu discurso e a repressão. Passado o traumatismo do cárcere, das torturas, do auto de fé, podia até haver repúdio ao sistema simbólico anteriormente abraçado. Daí as reincidências. Os indivíduos que, como Antônia Maria e Domingos Álvares, acabaram por retomar as práticas que o tinham incriminado. Com isso, não se quer dizer que a Inquisição criasse o estereótipo da bruxa, como afirmam tantos dos historiadores analisados neste capítulo. O tribunal interferia no arranjo interno do universo cultural popular, alterando e desestruturando o significado que as práticas mágicas tinham nele. As reincidências representam justamente ultrapassagens do impacto devastador da Inquisição e possibilidades de reorganização do universo cultural popular. A reverência ao sobrenatural e a crença nos atos mágicos eram constitutiva dos dois universos, neles assumindo, entretanto, significados diferentes. Na Europa moderna, a caça às bruxas foi a tentativa de uniformizar estas concepções diversas. Em Portugal, nos discursos imbrincados
que compõem o processo dos réus do Santo Ofício, o estereótipo da bruxa encontrou o lugar privilegiado para ser construído, confirmado, absorvido e, por fim, desmoralizado. No plano teórico, portanto, cabe dizer que se tratou da confluência, luta, adoção, repúdio ou desestruturação de universos culturais distintos. O terrível é que neste embate, na trama complexa destes discursos, a Inquisição consumisse, desagregasse e aviltasse tantas vidas humanas. Essa é a conclusão da Laura de Mello e Souza sobre a Inquisição no Brasil, né? Então é isso, gente. Os números parecem até pequenos, né? Dado toda a violência colonial que existiu no Brasil, mas a violência que a Inquisição pôde exercer no Brasil tem um caráter simbólico pesadíssimo, né, de causar um verdadeiro terror na vida dos colonos, né, e a possibilidade de você ser denunciado e enviado para Portugal e passar anos sendo julgado e se transformar em menos do que um ser humano em consequência disso para a sociedade portuguesa, né? Era uma presença constante, né? No Brasil colônia. Existiram 3 visitações da Inquisição portuguesa no Brasil, mas para além das visitações, realmente, se você morasse próximo de alguma região portuária, perto de algum bispado, de algum lugar em que existisse poderes centrais da igreja no Brasil, você tinha uma chance considerável de ser denunciado, preso e enviado para Portugal para ser julgado, né, por qualquer crime que pudesse ser da alçada do Santo Ofício. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje.